Eu estou colorindo a existência. Vou contar uma história boa de uma cidade pintada, construída e traçada por gente imigrante. A história de uma cidade que nasceu entre dois rios, cercada de plantações. Vou contar uma história boa de uma cidade que cresceu nobre nas mãos de um povo forte. Vou contar uma história boa que poucos sabem contar. Memória de uma existência que resiste ao presente e convive com o que não existe mais. Mas que cidade é essa que eu conto? A cidade onde eu nasci. A cidade que completa 150 anos. Como eu brincava nas ruas quando eu era criança. Nós tínhamos espaço, tempo, liberdade. Os vizinhos se encontravam, conversavam nas portas de suas casas. Não existiam tantos prédios. Aliás, não existia quase prédio nenhum. Tudo mudou muito. Eu quase não reconheço mais essa cidade. Aliás, eu quase não me reconheço mais nessa cidade. Eu tinha meus vizinhos aqui que a gente saía no portão, a gente conversava com todo mundo. Hoje a gente conversa, sai no portão, não tem ninguém. Entregava leite, largava leite nas casas, ia embora, depois voltava a recolher aqui. Hoje não pode fazer isso. Hoje se largar a casa, você não acha mais. Era tão atrasado em Ribeirão nesse tempo que não tinha carro para pegar passageiro. Não existia automóvel. Os passageiros iam pegar na estação, uma charrete puxada a cavalo. O centro era Praça 15, General Osório, Duque de Caxias. Agora mudou muito, mudou 100%, 150%, 180% agora. A cidade ficou muito grande. Ribeirão Preto cresce, não para de crescer. Um bom pedaço de terra, 651 quilômetros quadrados. O fenômeno de urbanização ocupa 40 quilômetros quadrados. Gente que mora, gente que vem e gente que vai. Um modelo urbano que tenta organizar a desordem de uma cidade que cresce mais do que desenvolve. Existe sim um desequilíbrio na forma de priorização dos investimentos. O poder público, se a gente for fazer a leitura desde os códigos de posturas ou da legislação, a partir do momento em que a Câmara em Ribeirão Preto é instituída, tem uma priorização muito clara em relação à área central, principalmente a área da Praça 15. Em detrimento, sim, das áreas mais periféricas, ocupadas no século XIX e início do século XX, por trabalhadores braçais, operários. A arquitetura europeia do tempo do café, fachada que relembra a imigração, sinais da passagem dos bandeirantes. Antigo e moderno se misturam a uma cidade que ensaia um novo modelo arquitetônico. Desde 1850, a partir da Lei de Terras, no momento em que a terra passa a ter um valor de mercado muito grande e se insere no contexto do processo de urbanização, o crescimento da cidade se dá em função dessa lógica especulativa. Isso acaba promovendo uma ocupação periférica muito intensa nas cidades. Periferia pobre, vamos deixar isso muito claro, porque hoje tem uma periferia que é muito rica, são as periferias muradas, são periferias que negam a concepção da própria cidade. São periferias que se fecham, e supostamente acham que criam uma concepção de ideal de cidade e não estão fazendo isso.
Faz 20 anos que eu moro aqui, né? Desde quando eu nasci. Então a gente vai conhecendo, aprendendo mais com a cidade. Quanto mais a cidade vai crescendo, passando os anos, a gente vai aprendendo mais coisa, né? Construção humana vivenciada por grupos sociais distintos. 6 em cada 10 pessoas habitam a cidade. Aglomeração que gera acúmulo de riqueza e mazelas sociais. Efeitos da condição da vida urbana ao longo das últimas décadas. Um café já bem decadente, a população urbana já é a maioria. Já é 60% da população já está na cidade. Então, a cidade passa a ser o eixo central da economia de Ribeirão Preto, já na década de 40. Embora muitas pessoas residam aqui para trabalhar no campo, mas a circulação das mercadorias, a circulação da renda passa a ser feita dentro da cidade. É o desequilíbrio social. Eles retiram das ruas as velhas carroças e colocam o homem no lugar do animal. Esse sim pode transitar livre, sem placa, sem identidade, sem multa, sem nada. É o desemprego disfarçado. É o desemprego disfarçado. É o desemprego disfarçado. É essa a lógica da cidade? A profissão da gente é uma profissão assim de artesanato. Então você sobrevive com isso aí, com limite, né? Não é que antigamente o serviço te esperava, hoje você espera o serviço, porque caiu muita mão de obra. Nós temos que conviver com a realidade atual da cidade. Uma cidade onde a luz do sol generosa intensifica o brilho. No final da tarde exibe um descanso iluminando, contornando de dourado os traços de urbanização. Ribeirão Preto, a Califórnia do Brasil. Isso aí, então, influenciou muita gente de outros estados que vieram para cá na esperança de uma vida melhor. Muitos encontraram, mas a maioria não vingou. No Planalto da região nordeste do estado de São Paulo, o município de Ribeirão, tipicamente urbano, dispõe de importantes reservas naturais. O maior remanescente da Mata Atlântica, a Estação Ecológica Santa Teresa, e na área central, o Parque do Morro de São Bento. Recentes parques planejados tentam suprir a falta de verde destruído com a urbanização. Não foi uma cidade planejada, né? Ela foi criando. Então, tem ruas que você vê, por exemplo, tem ruas que não tem árvore, né? Então, hoje tinha que ter umas árvores na rua, né? Favorecer, fazer a sombra, dar oxigênio para a pessoa, né? Ribeirão imponente na rica região do estado é a cidade dos bons indicadores da economia. Polo de atração comercial e de prestação de serviços. O setor terciário varejista é impulsionado pela presença de 3 shopping centers que atendem a cidade e a região. Ribeirão tem tudo. Tem hospitais, tem escola, faculdade, comércio, restaurante, cinemas, boates. Para divertimento tem tudo. Você vê tanta gente de fora que vem. O comércio atacadista é um importante centro de distribuição para o país
graças ao amplo sistema de transporte e localização privilegiada. Os números confirmam a força econômica de 150 anos de história. Com 14% de área cultivada, o município é uma das principais regiões agrícolas do estado, polo que lidera a produção mundial de cana-de-açúcar. A grande região de agronegócios, a grande região concentradora do desenvolvimento e do conhecimento na área da saúde e da prestação de serviços. Esses 3 nichos, digamos, destacam Ribeirão das demais áreas do nosso país. E nós não nos restringimos aos limites geográficos. Na verdade, esse reconhecimento também se dá na esfera internacional. Renda per capita semelhante à de países desenvolvidos, praticamente o dobro da média brasileira. Indústria diversificada, com 95% dos estabelecimentos de pequeno porte ligados ao setor médico-odontológico. Isso estimula a criação de novas empresas na área de tecnologia. Centro universitário formador de mão de obra e pesquisa. Tudo isso faz de Ribeirão Preto referência no país no setor de saúde. Nós temos aqui um polo de conhecimento, gerador de pesquisas, gerador também da prestação de trabalhos na área de extensão, trabalhos esses em que se manifesta a solidariedade do conhecimento acadêmico junto à sociedade. E isso faz de Ribeirão um grande polo catalisador, ou seja, um núcleo de conhecimento que se difunde, que irradia para as outras regiões do país. Eu pinto a inexistência. Devolva-me os restos de sonho que eu te dei. Ribeirão preto e branco. Cenas carregadas de história e nostalgia. Imagens do que não existe mais, daquilo que já passou. Ausência, vazio. Devia conservar, quer dizer, chamam as belezas do começo da cidade. Então é destruir. Se destrói os casarão, destrói a beleza. Vila de São Sebastião, Entre Rios, Vila de Ribeirão Preto, o antigo arraial, a pequena capela, terra roxa percorrida por sertanistas, caminho de tropeiros e viajantes. Século XIX, a vila começa a se formar. A cruz no bairro das Palmeiras é o primeiro marco do movimento de urbanização. Nós tivemos a primeira tentativa de se constituir um patrimônio de terras que seria doado à igreja para a construção de uma capela, a Capela de São Sebastião das Palmeiras. Isso foi em 1845. A igreja não aceitou a doação do senhor José Mateus dos Reis, exatamente porque a quantidade de terreno era muito pequena dentro dos parâmetros, né, que a igreja utilizava para recepcionar esse tipo de doação. Em 1856, posse legítima das terras. A igreja, poder absoluto da época, aceita a doação dos grandes fazendeiros. Nasce a Ribeirão Preto de São Sebastião.
Eu adoro morar aqui. Quem fala mal daqui, fala mal de mim. Em meados do século XIX, a política de povoamento trouxe os primeiros imigrantes europeus para substituir o braço escravo nas fazendas de café. O governo imperial estabelece os primeiros núcleos coloniais. Toda a terra disponível na região era usada com plantação de café. Então, arroz, feijão, batata, gêneros de subsistência estavam muito caros. E aí, por iniciativa do governo imperial, alguns núcleos foram implantados no estado de São Paulo. Barracão. Marco da vinda de uma nova leva de trabalhadores, segundo movimento de imigração. Ribeirão Preto expandiu para a periferia. Lotes de terra são vendidos aos imigrantes europeus. Chegaram aqui, depois ficaram naquele barracão, né, que era ali na praça ali embaixo. Depois que compraram essas terras, né, e fizeram chácaras, né, criavam vaca de leite, vendiam leite. Eles pagavam trabalhando. Então eles trabalhavam 3 dias para construir a cidade. Meus avós, meus tios foram trabalhar na Duque de Caxias, arrancar as árvores de lá para fazer a rua. Todos eles foram trabalhar para fazer a catedral. Profissões urbanas para a construção da cidade. Eram marceneiros, sapateiros, alfaiates e carroceiros. É criado o Núcleo Antônio Prado, local depois da formação dos bairros Ipiranga e Campos Elíseos. Em 1887, quando o núcleo vem, a cidade de Ribeirão era constituída só pela parte antiga do centro, mais o bairro República, mais o Santa Cruz. E aí a primeira expansão que ele tem é para essa região do núcleo. Eu lembro quando eu mudei para cá, que era cerca de leiteira, de arame, terra, tudo de terra. Não tinha rua ali, era uma porteira, né, quando passou a linha. De lá eram terrenos, que eles falavam assim, era uma capineira, que dava capim para as criação, né? Ipiranga não tinha nada aqui, só tinha cabrito solto aqui nesse bairro. Na mão dos imigrantes, os primeiros passos para a industrialização da cidade. As cervejas de fabricação caseira estimularam a vinda de indústrias cervejeiras. Eles foram uns pioneiros aqui em Ribeirão Preto, meus avós, né? Eu veio aqui não tinha nada quase. Inclusive meu avô teve uma fábrica de cerveja aqui na esquina da Saudade com a Rio de Janeiro. Mais tarde, as cervejarias Paulista e Antártica fazem da Vila Tibério o bairro operário. E aí a gente tem um segundo momento de industrialização dessa região, que é na década de 40, que aí é quando vem Matarazzo, né? Você vê que ele se instala bem no meio dos Campos Elíseos. Aí tem a cerâmica São Luís, tem o frigorífico Morandi, que passa a ser um complexo imenso, hoje só tem as ruínas. A gente tem a indústria de bebidas de Nualpes, tanto que atrás da cerâmica, se você olhar, a rua se chama Rua Industrial. Então o eixo industrial de Ribeirão, a porção industrial, foi aqui. A gente só vai ter a transferência disso para a região leste da cidade, né, quando é asfaltada em Anguera, e aí vai para Lagoinha, isso nos anos 60. A elite que habitava o centro da cidade não queria que nada a contaminasse. Sabe, contaminar? Então, os hospitais, os cemitérios, os sanatórios foram todos transferidos para a periferia da cidade. Para a periferia, vai para a periferia, vai. Isso. Na cidade, no centro, é só a cultura, as festas e o lazer. O resto, para a periferia, vai para a periferia. Não é fazer apartheid. Lá é rico, aqui é pobre, não é isso. Mas tem que saber conviver entre os dois. E eu acho que o lado cultural une tudo, sabe? Essas contradições, elas vão estar muito presentes já naquele período, né? Entre o luxo, a ostentação e a pobreza e a necessidade mínima das pessoas poderem viver bem.
Praça 15, espaço de socialização, abrigo da primeira matriz de todas as festividades culturais. Todo mundo tem que passar por aqui, no caso. Todo mundo. Todo mundo passa por aqui. No coreto, as bandas de música. Nos cafés e confeitarias, o lazer era apreciar iguarias de sotaque francês. Surgem os cinemas, teatros, cassinos, cabarés e a curiosa figura de François, o nosso Francisco Cassoulet. Ele foi a pessoa responsável por cuidar de 5 casas de espetáculo na cidade, né? Então, o Teatro Carlos Gomes, o Paris Theatre, o Cassino Antártica, e era uma pessoa importante nesse sentido, porque ao mesmo tempo que ele cuidava assim, do ambiente, do espetáculo familiar, elitizado, que era o que acontecia no Carlos Gomes, ele também cuidava do Cassino Antártica, não é? Que era um cabaré. Histórias que se perdem no meio do caminho, esquecidas, demolidas. No centro da modesta Ribeirão, as primeiras ruas de um importante quarteirão. Quarteirão Paulista, famoso. A Pauliceia Nova, que hoje é o Pinguim, 2, Pedro II, e a Pauliceia Velha do lado esquerdo, em frente ao JB onde eu trabalhei. Um espaço capaz de evocar a memória histórica nos moradores. Obra de uma existência, onde reside traços da inexistência, sem perder o compromisso com a resistência. Essas casas antigas, reformaria elas e tornaria até um museu, né? Como tem muitos aqui mesmo no centro aqui de Ribeirão. O que representa a perda do patrimônio histórico e cultural para uma cidade? O que uma sociedade perde com a destruição de tais patrimônios? Ribeirão Preto também perdeu muito de sua história. O Teatro Carlos Gomes. Casarões. Por que foram para o chão? Eu vou te dizer. Escute aqui, maluco. Já que é uma cidade intelectual, eu gostaria de fazer também ela uma cidade cultural. Ela tem tudo para isso, irmão. Tem tudo. Estou dando cor à resistência. O que resiste é isso, é uma coisa, não é coletiva, tão coletiva, eu penso, mas é assim uma perseverança, uma luta intensa de cada um. A cidade é moça rica que seduziu o povo todo. Vida brotada, loteamento financiado, casinha de fundo para renda, fogão de lenha e hábito resguardado. Santo na parede, santos protetores. Vida simples. O povo é heróico porque ele resiste a tudo, né? E a gente... Eu, por exemplo, eu luto com muita dignidade para viver, né? Não tenho vergonha do que eu faço. Que é? Catar as latinhas na rua.
Mas assim, eu não preciso pedir nada para ninguém, eu acho que isso já é muito importante, né? Ainda você encontra muitas pessoas boas. Passos lentos, mãos hábeis. Memória viva. Resistência dos anônimos trabalhadores que construíram 1 século e meio de história. Alfaiate, barbeiro, ourives, relojoeiros. Nós ajudamos a construir essa cidade também, né? Nós trabalhamos, não é verdade? Um de uma maneira, outro de outra. Veio dessa gente a força de trabalho para mudar o retrato de uma agricultura que faliu. A morte da cidade, propagada em versos de Monteiro Lobato, nunca foi verdade. E lá ficara ele atestando mudamente uma grandeza morta, até que decorram os muitos decênios necessários para que a ruína consuma o rijo posto de candeia ao qual o amarrara um dia no tempo feliz em que Ribeirão Preto era ali. Quando houve o craque da Bolsa em 1929, realmente as fazendas de café quebraram, né? Houve uma diminuição nas construções, na cidade. Só que nesse momento o setor terciário já estava muito consolidado. Nós temos um desenvolvimento urbano da cidade e esse desenvolvimento até antecede a chegada do café e ganha um grande impulso com ele. E mais interessante do que isso, ao longo do tempo, o café, que de certa forma entra em declínio, e esse crescimento urbano, dos serviços, do comércio, da indústria, passa a ter uma autonomia, um crescimento quase que independente desse desenvolvimento cafeeiro. Outra coisa gostosa, os nossos come-fogo, né? O esporte, nossa, vivi, nossa, coisa maravilhosa. Então eram algumas coisas que existiam, hoje deixou de existir. No meio simples do urbano que resiste, a metrópole cresce para o alto. A vista de cima mostra uma cidade de contrastes. Uma Ribeirão de condomínios e favelas, de grandes avenidas e enormes vazios. Ribeirão vive ou resiste? Que cidade é essa que eu conto? Isso merece uma resposta ou uma reflexão? Modificar estruturas urbanas básicas. Uma empreitada a muito longo prazo. Modificar a percepção de quem habita esse urbano, sobreposto de antigos e novos traçados. Talvez o tempo. A cidade é o espaço do conflito, no sentido positivo, no sentido de que isso significa que as diferenças e as divergências têm que estar presentes na cidade. Não é homogeneizando o espaço urbano que a cidade vai melhorar, é justamente promovendo a diversificação. Quem sabe, um novo olhar à cidade. Um novo olhar à cidade. E descobrir a beleza onde ela nunca teria sido percebida antes.